Olá, seja bem-vindo a mais um programa Foco nos Concursos, um programa da TV Manaim destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Você assistiu os nossos programas anteriores? Nós estamos aqui trazendo irmãos nossos que compartilharam experiências de aprovações, experiências muito marcantes, e tenho certeza que esses conteúdos vão abençoar a sua vida também. E também nós apresentamos rotinas de trabalho no serviço público. Você conheceu como que algumas carreiras aqui se desenvolvem no seu dia a dia. E que é muito importante até para que você possa escolher também a sua área de concurso público, tudo bem? Então, não deixe de assistir os programas anteriores, de mandar uma mensagem para a gente, de compartilhar esse conteúdo com quem está estudando, tudo bem? E o programa de hoje, nós vamos tratar de algumas situações que podem estar ocorrendo que estão impedindo que você tenha estudo de qualidade. Alguns erros que você pode estar cometendo e que está acontecendo isso aqui, ó. Por que não estou avançando nos estudos? É muito comum que às vezes no concurso público a gente comece uma rotina de estudos, tem uma empolgação inicial, que a gente está ali, olha, com muitas horas de estudo focado, mas aí o que acontece? Começam a correr as situações, as semanas, os meses vão passando, às vezes você vai perdendo o ritmo, vai desanimando, vai se desorganizando e você pode estar cometendo algum desses erros que nós vamos apresentar no programa de hoje e como que a gente pode corrigi-los para que você possa avançar efetivamente nos seus estudos. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, o primeiro erro que a gente destacou por aqui no nosso programa é a falta de foco. O nome do nosso programa já diz muita coisa, é foco nos concursos. E o que acontece? O que pode estar acontecendo com você? Ó, você está sempre mudando de área referente ao concurso. Olha, saiu o concurso da polícia, eu quero fazer. Ah, mas saiu um tribunal judiciário para uma outra área, eu também quero fazer. Ah, vai ter o concurso de auditor fiscal, vai ter o concurso da polícia rodoviária. Então, a pessoa fica sempre mudando de área, fica sempre olhando um edital diferente e não consegue ter o quê? Ó, não consegue ter profundidade nos estudos. Eu sempre falo com vocês aqui que para conseguir ser aprovado em concurso público, você precisa se dedicar. O nível das provas está cada dia mais alto, as provas vão mudando de perfil de cobrança, novas habilidades são exigidas, então você precisa estudar efetivamente, você precisa de profundidade. Agora, se você fica sempre mudando de área, você não vai avançar nos estudos. Então a gente sempre recomenda, né? E, inclusive a gente vê isso nas experiências dos irmãos que vêm compartilhar conosco aqui. Eles escolheram uma área para estudar, a área policial, a área judiciária, a área fiscal, escolheram uma área e foram aprovados. Então, ó, não fique correndo atrás sempre de um edital. Tenha foco numa área e faça a sua base, se torne ali realmente competitivo nos estudos e com certeza você vai ver o avanço nos estudos, tudo bem? E eu quero saber, deixa uma mensagem para a gente aqui. Para qual concurso você está estudando hoje? Qual é a área que você determinou? Tribunais, policial, fiscal, tribunais de contas, né? Magistratura? Comente aqui que eu quero conhecer a área que você está estudando para concurso, tudo bem? Primeiro erro seria esse, tá? O segundo, falta de constância, tá? Eu até destaquei ali, ó, empolgação inicial ela passa rapidamente. A pessoa decide para estudar para concurso público, né? E ela fica empolgada no começo. Ah, eu vou estudar ali 6, 7 horas todos os dias, não vou fazer folga, não vou fazer pausas. E quando vê, essa empolgação dura uma semana, 2 semanas, depois vai ver o ritmo começa a cair, tá certo? Então eu queria destacar com você o seguinte, ó. Você precisa ter constância nos estudos. Tornar o estudo um hábito para você, que aquilo seja encaixado na sua rotina diária. Comece com uma carga horária com metas reduzidas, tudo bem? E aos poucos você vai avançando nos estudos. Não adianta querer fazer tudo de uma única vez. Não adianta querer ser o quê? Começar com uma carga horária muito alta, cheia de matérias, ao mesmo tempo que você não vai evoluir. Então, o que eu quero que você trabalhe? A sua constância.
Comece com uma carga horária de 2, 3 horas por dia. Estude aí 2 ou 3 matérias por dia inicialmente. No seu plano de estudos, depender da matéria, né? Isso não adianta inserir todas as matérias de uma única vez, tá? Especialmente quando você está estudando com antecedência, tá certo? Então, tem até um versículo que a gente trouxe aqui para comentar com os irmãos, 1 Coríntios 15, 58, que diz o seguinte, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Você decidiu estudar para concurso público, né? Buscou uma direção do Senhor para a sua vida, então é um projeto de médio para longo prazo. Então você vai precisar ser constante. Não adianta, eu conheço muita gente, se eu falo isso, de anos de acompanhamento de pessoas estudando para concurso público, que às vezes ela só começa a estudar quando sai um edital. Então ela tenta correr atrás ali desesperadamente, estudando horas e horas, mas não consegue desenvolver uma continuidade nos estudos. E o resultado disso é, infelizmente, o quê? A reprovação. Tudo bem? Então, ter constância é fundamental para que você possa avançar. É fundamental, meus queridos, que a gente construa o hábito de estudar, que você encaixe na sua rotina o tempo necessário para os estudos, tudo bem? Estudar é um hábito e a gente leva tempo para construir esse hábito. Não tem também atividade física que você insere na sua rotina? Os primeiros dias são difíceis, você quer ir, às vezes não quer ir, mas depois de um certo tempo, aquilo já se torna o quê? Como a gente fala, um hábito. Você já tem um tempo destinado para a sua rotina, para aquela atividade. E o estudo é a mesma coisa. Você tem que construir esse hábito, isso demanda tempo. Tudo bem? E outro ponto que é importante, que é o que eu preciso destacar com você, é que haverá dias bons e maus na sua rotina de estudo. Infelizmente, isso é a realidade. Há dias que você vai conseguir estudar muito bem. Você vai gostar do assunto que você está trabalhando, é um assunto que você se identifica, você vai resolver as questões, vai fazer o simulado, vai ter um bom desempenho, ótimo, muito bom isso. Mas tem dias que vai ser exatamente o contrário. Haverá dias que você vai estudar um tema e você vai ter muita dificuldade. Você vai ter que, por exemplo, estudar muitas e muitas horas o mesmo assunto. Vai ter dias que você não vai estar bem fisicamente, não vai estar bem de saúde. Vai ter problemas, né, na família, situações que estão te deixando, às vezes, até entristecido, que estão ocorrendo, né? Então, é importante a gente se preparar também para esses dias, porque eles farão parte da jornada de estudos, tá tudo bem? E com disciplina, né, com foco, você vai conseguir também superar esses dias, inclusive, né, buscando a direção do Senhor, que para nós é fundamental na nossa rotina de estudos, tudo bem? E eu quero saber, você já estuda para concursos públicos há muito tempo? Qual o prazo aí? Olha, menos de 6 meses eu comecei a estudar, já estuda há mais de 1 ano, 2 anos... Há quanto tempo você estuda para concursos públicos, né? Deixa um comentário para a gente, escreva uma mensagem que eu quero ler depois. A gente tem respondido as mensagens dos irmãos referente a isso também. Tudo bem? Então vamos lá. Terceiro erro que está impedindo você de avançar nos estudos. Isso aqui é muito importante, ó. Não ter um plano de estudos. É incrível a quantidade de mensagens que às vezes a gente recebe de pessoas que falam assim, olha, eu estudo de maneira aleatória. Às vezes eu sinto vontade de estudar essa matéria, aí eu vou lá, pego um livro e leio um pouquinho, depois eu faço umas questões, aí depois passa dias sem estudar, escolhe outras matérias. Isso efetivamente não é bom. É necessário que você tenha um mínimo de organização se você quer ser aprovado em concurso público. Então, você precisa de um plano de estudos, tá? E um plano pode ser muito simples, mas bem estruturado, relacionado ali às matérias que você vai estudar, deixar separado também um material de estudos e você saber ali a sua programação semanal, sabendo, ó, na segunda, na terça-feira, eu estudo essas matérias, na quarta e na quinta eu tenho outras, eu tenho tempo para fazer um simulado, um tempo para fazer as revisões daquilo que eu já estudei. Então, é fundamental que você tenha um plano de estudos.
Por quê? É inegável que para a maioria dos concursos você vai ter muito conteúdo para estudar. Há concursos públicos no Brasil que às vezes exigem mais de 20 matérias. E você precisa separar um tempo para estudar todas elas, entendeu? Então, e a realidade é essa. Não existe concurso hoje que você tem poucas matérias para estudar. No geral, são muitos conteúdos. Então, você precisa organizar essas matérias em um plano detalhado, com metas, separado já as matérias que você precisa estudar, tudo bem? Muita gente decide o que estudar na hora. Olha o que a pessoa faz. Ela senta, hoje eu vou estudar. Aí senta lá no local de estudos, o que eu vou estudar hoje? Vou estudar português, vou estudar raciocínio lógico, vou estudar direito constitucional, vou fazer questões. E nisso aí, só nessa dúvida, enquanto ela decide, ela já perdeu ali vários e vários minutos de estudo efetivo. Então, não ter um plano de estudos e decidir o que estudar na hora, com certeza está atrapalhando a evolução dos estudos. Então, é fundamental que você tenha já isso preparado previamente. Na semana, a semana toda já planejada, né, com os materiais separados, os assuntos que você tem que estudar dentro daquela disciplina, tá? E outra coisa, tem gente que estuda só o que gosta e, de alguma maneira, acha que estudar só o que mais cai. São dois erros aqui que a gente precisa comentar com você. Primeiramente, em todo concurso público, ainda que seja a sua área de formação, aquela área que você tem mais aptidão, terão conteúdos que às vezes você não tem tanta afinidade, que você não gosta tanto. Você vai fazer um concurso, às vezes, da área jurídica, mas vai ter lá, às vezes, matemática, raciocínio lógico, informática, tá certo? Você vai fazer um concurso da área policial, mas às vezes você tem que estudar contabilidade, tem que estudar estatística, ciência de dados, isso a gente está vendo acontecer. Então, se você decide estudar só o que você gosta, você provavelmente não está avançando de maneira efetivamente nos estudos. Quem quer efetivamente ser aprovado em um concurso público precisa estudar de maneira ordenada o que está previsto na sua prova. Tem que estudar de tudo que está previsto ali, tudo bem? Não adianta ficar fugindo de conteúdos que você não gosta. É claro que, às vezes, alguns conteúdos podem ser deixados de lado porque tem um custo-benefício, às vezes, baixo, são poucas questões, então não valeria a pena estudar esses conteúdos, tudo bem? Mas, assim, não adianta querer estudar apenas o que você mais gosta, tá? E outra coisa, tem gente que se ilude, fala assim, vou estudar só o que mais cai. Só que, meus queridos, a gente não tem noção efetiva de quais são os assuntos que serão cobrados em uma prova. É claro, com uma preparação mais efetiva, mais bem feita, você conhece o histórico daquela banca organizadora, os conteúdos que geralmente ela cobra mais, mas não adianta a gente ficar querendo pular etapas. Precisamos fazer a melhor preparação possível se você efetivamente quer ser aprovado num concurso público, especialmente aqueles mais disputados. Tudo bem? Como é que é a sua rotina de estudos hoje? Você já tem um plano de estudos estruturado? Quais são as matérias que atualmente você está estudando? Quantas matérias tem no seu plano de estudos, tá? Você gostaria que a gente fizesse um programa sobre como efetivamente montar um bom plano de estudos? Já há conteúdos preparados para vocês aqui de programas anteriores sobre isso, mas a gente está sempre, produzindo novos conteúdos que com certeza vão ajudar vocês nessa preparação. Mas comente aqui, manda uma mensagem para a gente se esse tema seria importante para você sobre planos de estudo, tudo bem? Vamos lá. E olha só, outro grande erro que muitos concurseiros cometem e que pode também estar atrapalhando a sua evolução nos estudos, que é ter pressa. A gente sabe que hoje nós vivemos num mundo que todas as pessoas estão apressadas, né? Todo mundo quer ver o seu problema resolvido rapidamente, às vezes falta um pouco de paciência para esperar as coisas no momento certo, é uma realidade do mundo atual.
Isso se reflete também nas pessoas que estudam para concursos públicos. É muito comum eu ter contato com pessoas que querem ser aprovados em concursos públicos com excelentes remunerações, mas ela não está disposta, às vezes, a estudar anos para conseguir aquela aprovação. Quer estudar e, às vezes, já colher resultados de maneira o quê? Imediata. Isso é um erro. Concurso público é um projeto de médio para longo prazo. Isso aqui a gente sempre comenta nos nossos programas. Inclusive, se você assistir os programas anteriores, que a gente comenta as experiências dos nossos irmãos aprovados, você vai ver, testificar que muitos deles esperaram anos até conseguir as primeiras aprovações, mas elas vieram e valeu muito a pena a espera. Então, se você está muito apressado para conseguir uma aprovação, isso também pode estar o quê? Impedindo o seu avanço nos estudos. É claro, você está querendo aprovação, você está querendo realizar os seus sonhos, né? Precisa, às vezes, daquela remuneração que a aprovação no concurso vai te trazer, mas é preciso ter isso em mente, tá? A aprovação em concurso público é um projeto de médio e longo prazo. Então, a palavra nos orienta nesse sentido. Provérbios 19:2 diz assim, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha que provérbio maravilhoso para nos orientar nessa questão. É claro, a gente falou, você precisa ter constância, você não pode parar de estudar, você precisa ali fazer sempre o seu melhor, a gente sabe disso, né? Mas ter pressa, agir por impulso, isso vai acabar gerando um efeito negativo na sua rotina de estudos, tudo bem? E você precisa entender que a aprovação em um concurso público é uma transição de carreira, tá? Você passou ali na faculdade 3, 4, 5 anos, né, para conseguir se formar, e eventualmente quem tem o concurso de nível médio fez ali os 3 anos do nível médio. Então agora você vai fazer uma transição de carreira para o serviço público. E essa transição, ela não é imediata. Por quê? Você vai precisar desenvolver novas habilidades, vai ter que estudar várias matérias que são cobradas no seu concurso público. Então, você precisa entender isso. É um processo que vai levar tempo. E na maioria dos casos, vai levar um bom tempo. Mas eu adianto a você que vale a pena a espera, vale a pena o esforço, né? Quando a aprovação efetivamente chega, tudo bem? E pode levar mais tempo do que você imagina, tá certo? Algumas pessoas colocam prazo para serem aprovadas. É claro que às vezes é bom a gente ter meta, que a gente se cobre em relação a isso. Eu quero ser aprovado em concurso público daqui a 1, 2, 3 anos. Tudo bem, né? A gente pode traçar essas metas, mas é importante a gente destacar o quê? Que esse projeto pode levar mais tempo do que você está imaginando. Então, cuidado com uma pressa que pode te gerar ansiedade desnecessária, que pode atrapalhar a sua concentração, que pode verificar, por exemplo, que você está evoluindo nos estudos, né? Porque às vezes você está com tanta pressa, e tem muitos conteúdos que eu ainda não vi, que eu queria estar melhor, mas você não repara o quanto que você já melhorou. Veja aquilo que você está lá, como é que você estava lá no começo do projeto, no começo dos estudos e o momento que você está hoje. Veja quanta coisa que você já estudou, quanto que você já melhorou. É isso que a gente tem que ter, né? Manter um ritmo, manter uma continuidade, mas esse sentimento de pressa pode estar atrapalhando a sua evolução nos estudos, tudo bem? No programa de hoje, nós apresentamos algumas situações que podem estar impedindo a sua evolução nos estudos. A gente falou um pouquinho sobre a falta de foco. Pessoas que ficam sempre trocando de áreas de concurso público, não desenvolvem profundidade e a consequência disso é a reprovação seguida em concursos públicos. Então, escolha uma área, estude o melhor que você conseguir para se tornar um especialista naquela área de concursos, tudo bem? Nós falamos também sobre a falta de constância. Pessoas que às vezes começam animadas com a carga horária muito alta, mas que não é sustentável. E quando vê, começa a ter desânimo, diminuição dessa carga horária
e o projeto de aprovação fica de lado. Isso está atrapalhando a evolução. Nós também vimos pessoas que não têm um plano de estudos, né? Estudam de maneira aleatória. O que der vontade no dia, ela estuda. Não tem já uma carga horária definida, as matérias organizadas, o material separado. Isso também impede demais a sua evolução nos estudos, tá? E também falamos um pouquinho daquela pressa, né? Comentamos que o concurso público é um projeto de médio para longo prazo, é uma transição de carreira. Então não adianta, às vezes, você querer ter pressa de maneira exagerada, porque você não vai conseguir evoluir nos estudos da maneira correta e vai acabar o quê? Deixando esse projeto de lado, tudo bem? Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente preparou para vocês e até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.